Olá, sejam bem-vindos ao canal Linguines. E hoje eu, Tatiana Guiar, vou contar um pouquinho da minha história e da história que deu início a esse canal. Então, começando lá no princípio de quando eu comecei a trabalhar no hotel, lá na minha cidade, em Dourado, uma cidade pequena do interior de São Paulo. E nesse hotel, as crianças que eu cuidava, elas falavam vários idiomas. Eram bilíngues muitas vezes ou multilíngues. Então elas falavam com a mãe em inglês, depois com o pai em italiano, depois comigo em português. E eu ficava assim admirada com essa facilidade delas falarem vários idiomas de uma forma tão natural. Então, conciliando essa admiração de falar vários idiomas com um sonho que eu tinha, que era de morar pertinho do mar, eu fiz a Universidade de Turismo e quando eu me tornei turismóloga, coloquei a mochila nas costas e fui viajar. E aí eu morei acampada 3 meses de início, porque eu não tinha dinheiro para pagar ou aluguel ou hospedagem. Então eu ficava no camping trabalhando, né? O trabalho era alugar prancha, máscara de mergulho e também vendia lanche natural. Aí com o tempo eu consegui mudar um pouquinho e entrar no ramo que eu tinha me formado, que é em turismo. Eu iniciei alugando uns quartinhos lá na beira da praia, ganhando comissão. E aí depois fui cuidar de pousada, gerenciar pousada, mas esse gerenciamento incluía limpar os apartamentos, fazer faxina, atender hóspede que chegava manhã, tarde, noite e madrugada, depois sentar no escritório e prestar conta aos domingos. Então, trabalhei intensamente, mas valeu muito a pena. Até eu e meu esposo, que desde o início já estávamos juntos, conseguimos abrir nosso próprio negócio, então dar início à nossa pousada. E nesse tempo chegou a hora de ter filhos, a parte mais especial da nossa vida. E foi, gente, nessa hora o start, aquele up para pensar, eu quero que meus filhos sejam bilíngues. E aí toda aquela lembrança de quando eu era babá e cuidava daquelas crianças que falavam vários idiomas veio à tona e eu tinha essa certeza que meus filhos falariam mais de um idioma. Mas eu não tinha me aprofundado tanto no inglês. Eu fazia uns estudos em casa, estudei sempre estudei um pouquinho de inglês em casa, mas não era o suficiente. E então eu me aprofundei mais e mais. Foi fácil? Não, não foi fácil. É fácil agora? Não, também não, porque eu não era fluente. E aí, como que você, sem ser fluente, vai ensinar para o seu filho um idioma que você não domina? Mas eu ensinei eles a nadarem, sem ser uma profissional da natação, sem ser uma professora da natação. Então eu ia sim ensinar inglês, mesmo sem ser fluente. E deu certo? Deu. A minha alegria é poder dizer que meu filho, que tem 4 anos, ele fala inglês. Não como eu, mas melhor. E a ideia desse canal não é ensinar os filhos de vocês, eu ensinar os filhos de vocês a falar inglês. O que eu quero ensinar, o que eu quero passar para vocês é que se vocês têm um sonho, independente de qual seja, ele pode se tornar realidade. Basta você se querer e você se empenhar por ele, que ele pode acontecer e realizar. O Kevin hoje, quando a gente recebe algum hóspede que
de algum outro país, os Estados Unidos, ou que é do Canadá, ou que é de algum outro lugar que a pessoa fala inglês e ele tá às vezes ali pertinho comigo e ele fala e entende da mesma forma natural que aquelas crianças que eu cuidava falavam e entendiam, eu fico muito emocionada. Porque, gente, o meu intuito, eu vou falar um pouquinho do meu, para se vocês se identificarem, vocês entendam o porquê de assistir ao nosso canal, tá bem? Então, porque o meu intuito é, eu quero, claro que eu quero aprender e melhorar ainda mais. Eu faço isso como? Eu sigo no Instagram os professores que eu me identifico, que eu considero também os melhores, né? Então, eu sigo, por exemplo, Karina Fragoso, Teacher L, Ravi, Maio Vergara, Felipe André, faço até o curso com ele. Então, e também assim, e mães que são professoras de inglês e que ensinam os filhos, né, nesse método bilíngue. Mãe bilíngue, por exemplo. Então, nas redes sociais, eu sigo essas pessoas que eu sei que elas têm um conhecimento muito maior que eu. Mas você que é pai e mãe e quer ensinar inglês ao seu filho, e você, como eu, não é assim um profissional do inglês, não fala fluentemente, consegue pensar em tudo e ter a resposta de tudo e conjugar verbo isso e aquilo. Você está limitado, então? Não. Não, 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 não. Você pode e você consegue. Eu consegui. E eu não quero guardar isso para mim. Eu quero dividir com vocês. Porque eu sei como é estar com outras pessoas falando outro idioma e às vezes ela nem é de um outro país, mas ela domina um outro idioma e aí tem aquele grupo falando e você não entende nada. Eu sei o que é sentir isso. Eu já senti isso. Mas hoje eu posso não falar tão bem, eu posso não entender tudo, mas com certeza o que eu entendo é o suficiente para saber sobre o que estão falando. E isso para mim é muito bom. Mas meus filhos não vão ter nem essa alimentação. Eu sei que eles vão ir além. Então, por que eu ensino outras crianças? Por que eu ensino meus filhos? O meu sobrinho, por exemplo, ele não mora comigo, ele mora com os pais dele. O pai dele é meu irmão e ele não fala, meu irmão não fala outro idioma. E aí eu sempre incentivo ele, coloco os desenhos em inglês. Se você conseguir falar uma palavrinha ou outra em inglês, fala. E sempre quando eu falo com meu sobrinho, aí eu falo com ele em inglês. E meu sobrinho entende. Mesmo o pai e a mãe dele não falando inglês, então eu sei que dá certo. Isso que eu quero passar para vocês. O intuito é que as crianças, elas são pequenininhas, né? Então, às vezes, se elas querem ir para fora, por exemplo, da sua casa, ou querem ir para um outro cômodo e elas não conseguem alcançar a maçaneta, você pode ajudar e abrir a porta, não é mesmo? Mas quem vai passar pela porta é a criança. É ela que vai chegar do outro lado. Então, às vezes, nós pais alcançamos a maçaneta para que os nossos filhos passem por essa porta. Então, é isso que eu quero com esse canal. Eu quero mostrar que você, pai, que você, mãe, você tem o alcance nas suas mãos de alcançar a maçaneta e abrir a porta para o seu filho. Não restrinja ele dessa amplitude, né? Abra esse caminho. Você pode.
mesmo que você não seja fluente. Eu posso dizer por experiência própria. E se você abrir essa porta, o seu filho tem capacidade para andar e atravessar por ela. É isso que eu quero nesse canal. Eu quero não que vocês olhem e falem, poxa, como ela fala inglês. Não! Eu quero que vocês olhem e pensem, poxa, essa dica é legal, isso eu posso fazer. Que se eu fizer isso, eu vou ajudar o meu filho a falar inglês. E as crianças, elas aprendem as coisas de uma maneira assim, ó, incrivelmente rápida. E você vai se orgulhar muito daquilo que seu filho ou sua filha ou ambos são capazes. Quando eu vejo Kevin conversando com outras pessoas, com aquele jeitinho de criança, né? Mas com aquela forma natural de falar, para mim é uma alegria. E eu fico tão feliz porque é como quando eu ensinei eles a nadar. Eu ensinei a Noah, ensinei o Kevin a nadarem desde bebês. Eu colocava eles na piscina, a gente afundava aos pouquinhos e eu fui ensinando. E aí hoje o Kevin é um peixinho na água. E a Noah, que vai fazer quase 2 aninhos, ela tem toda a confiança de nadar também. Comigo perto, claro. Mas daqui a pouco ela vai estar se jogando na piscina sozinha. E embora eu sempre esteja perto, eu sei que ela não vai se afogar. E então é isso que eu quero que vocês sintam. Esse poder de que vocês podem alcançar, de que você pode abrir a porta e seu filho passar, né? É tão bom. Quando a gente ajuda o nosso filho em algo, e é claro que a gente não vai fazer tudo, né, para eles, mas os pais, eles são a base de uma amplitude para se somar. Cabe a você abrir os horizontes e ampliar. Você consegue. Vem com a gente. Linguines. Esse é o nosso canal.